Olá, bem-vindo aos cursos online CELPER-INPE. Meu nome é Emar Lopes, instrutor do curso de Introdução ao Geoprocessamento com TerraView 5. Parte 1, aula 3A. Muito bem, nessa aula vamos dar início aí às questões relacionadas à modelagem cartográfica, especificamente aí aos diferentes datum. Bom, o que eu preciso saber da cartografia, né? Então, a parte da cartografia aí é um dos componentes, né, mais importantes aí de um sistema de informações geográficas, né? Então, é ela que permite fazer com que todos os mapas estejam devidamente ajustados, sobrepostos, em camadas, em layers, como a gente viu nas aulas anteriores, né? Então, qual que é a importância da cartografia no SIGS? Vamos ver também os sistemas de coordenadas, alguns conceitos de geodésicas e depois, na continuação dessa aula, sobre as projeções cartográficas. Então, aqui nessa figura mostra que a cartografia computacional é um dos componentes principais de um sistema de informações geográficas. Isso aí, desse autor aqui de 1991, já definia aí como um dos componentes principais de um SIG. Sistemas de coordenadas. Tá? Dados espaciais são caracterizados por uma localização geográfica. Uma maneira de descrever a localização dos objetos na superfície da Terra seria a partir de uma referência qualquer, né? Então, eu poderia simplesmente dizer, olha, eu moro abaixo e à esquerda da Torre Eiffel. Então, a Torre Eiffel está aqui, eu poderia imaginar, então a tal pessoa mora, estaria localizado aqui. Mas, na verdade, não é dessa maneira que a gente trata os dados geográficos num SIG. A gente necessita definir um sistema de coordenadas, né, de referência para indicar a localização dos objetos no mundo real. Então, aqui agora eu tenho a mesma Torre Eiffel, ela está localizada numa latitude e longitude, e aqui a minha moradia também está numa outra latitude e longitude. Então, existe um sistema de coordenadas atribuído a essas localizações. Então, esse sistema de coordenadas geográficas, amplamente conhecido, aí, é a maneira de localização dos objetos a partir da interseção dos meridianos e paralelos, definidos sobre a superfície da Terra. Então, os meridianos aqui são os círculos máximos que cortam a Terra em duas partes, né, do Polo Norte ao Polo Sul, e a gente atribui aqui o meridiano de Greenwich o ponto inicial de contagem. Então, 180 graus para um lado, 180 graus para o outro, a gente dá a volta no globo. E os paralelos são os círculos de esfera, cujo plano é perpendicular ao eixo de rotação da Terra, e o equador é o plano que divide a Terra em dois hemisférios, norte e sul. E aí você tem as medidas para norte e para sul aqui, a partir do equador. Bom, antigamente, né, acreditava-se que a Terra era uma esfera. Mas depois, com a evolução aí da gravimetria, chegou-se à conclusão que a Terra tinha achatamento nos polos. Então, isso foi permitido aí justamente com o avanço da gravimetria. Depois, no século XIX, Legendre e Gauss provaram que a Terra havia um erro, né, quanto à forma da Terra, e concluíram que a Terra não era um elipsoide, mudando novamente o conceito. E depois, só mais tarde, surgiu o conceito de geóide. Então, geóide seria a tentativa, né, dos geodesistas em criar essa forma real da Terra. Então, a geodésica é a parte da ciência que trata da determinação das dimensões e forma da Terra. Então, o geóide, que é essa linha tracejada aqui, é a tentativa de definir da melhor maneira, da forma mais aproximada aí, a forma e a dimensão da Terra. Então, na figura aqui ao lado, a gente vê que a Terra tem todas essas deformações, né, nos polos, nos oceanos, no topo das montanhas. Então, como não é uma esfera perfeita, né, a tentativa
dos geodesistas é criar, a partir de uma superfície, né, do campo gravitacional terrestre, que mais se aproxima do nível médio dos mares, a definição exatamente desse geoide. Bom, mas como esse geoide, a gente precisa ter estações gravimétricas globais espalhadas pelo mundo todo, né, a gente não conhece ele na sua totalidade. E aí, para facilitar, né, e permitir tratar matematicamente a Terra, surge o que a gente chama de superfícies de referência, ou a Terra real, né, que é o elipsoide de referência ou a Terra cartográfica. Então, e esse elipsoide ele é caracterizado por semi-eixos maior, né, que é o raio equatorial, e o eixo menor, que dá o achatamento, né, dos polos. Então, baseado nesses conceitos de geodésica e elipsoide, a gente define corretamente aí um sistema de coordenadas geodésicas, né? Então, a latitude geodésica ou geográfica é aquele ângulo medido, né, entre o plano do Equador, né, e 80 graus, de 0 a 90 graus para norte, 0 a 90 graus para sul. E a longitude de origem, considerando aqui Greenwich como a referência, também 180 graus para um lado, 180 graus para o outro. Você define a longitude geodésica ou geográfica. Bom, a partir disso, então, surge o conceito de datum planimétrico, que é a superfície de referência mais adequada à região de interesse. Então, teoricamente, qualquer usuário poderia definir o seu elipsoide para uma área de interesse. Então, esse elipsoide ele é definido em relação à Terra real, preservando o paralelismo aqui entre os eixos de rotação da Terra e do elipsoide. Então, você pode definir um ponto no centro da Terra ou até uma região de interesse onde você está fazendo o mapeamento. E assim fica definido o datum planimétrico horizontal, que é a superfície de referência posicionada em relação à Terra real. Então, seria essa linha contínua aqui, né? Então, matematicamente, a gente vai trabalhar com essa linha contínua e não com o geoide, como era aí o sonho dos geodesistas, né? Então, o datum planimétrico ele ainda pode ser dividido em dois tipos, né? Aqueles conhecidos como datums globais, né? Que o centro do elipsoide é definido aqui como um ponto no interior da Terra, e isso é possível graças à constelação de satélites de GPS que a gente tem aqui no globo terrestre, né? Então, são os datums mais recentes, são esses globais, e tem os datums locais, que são os mais antigos, que eventualmente os geodesistas definiam aqui como tangenciando ou privilegiando a área de interesse de mapeamento. Então, em vez do ponto ser no interior da Terra, é um ponto na superfície da Terra, conhecida aí a partir dos marcos geográficos que a gente tem espalhada pelo continente. Então, os datums mais usados no Brasil são o SAD-69, que é um local, né? E os mapas mais recentes são o SIRGAS 2000, que é o Sistema de Referência Geodésico para as Américas, né? Mas também é comum você encontrar mapas mais antigos ainda aqui no Brasil usando o Córrego Alegre, né? Mas, uma vez que você tem esses datums perfeitamente definidos, você pode fazer a conversão de qualquer um deles para um datum mais recente, como o SIRGAS 2000. Esse SIRGAS 2000 ele foi definido aí em 2005, né? E existe um período de transição aí de 10 anos para que seja adotado aí, de forma maciça aqui no nosso país. E existe um período de transição aí, então, e a partir do qual o SIRGAS passará a ser o datum oficial do território brasileiro. Então, aí qual que é a diferença, né, entre o SAD-69 e o SIRGAS? Como a gente já disse, ele é local, baseado numa região de interesse, né, na superfície do globo, e o SIRGAS ele é geocêntrico, né, o ponto está no interior da Terra. E esse aí, o geocêntrico, né, atende melhor né, quando a gente quer trabalhar também com sistemas
globais aí de GPS. Outros datums também comuns aí de serem encontrados, além do SAD, do córrego, tem o NAD, V27, tem o Indian, tem o WGS84, então muitos GPS vêm configurados com WGS84. Nós temos o SIRGAS, tem o NAD 83. Né? E a gente pode dizer que o WGS84 e o SIRGAS são praticamente idênticos, pois utilizam o mesmo elipsoide de referência, com alguns centímetros de diferença no valor aí do achatamento. Então, dado a esses conceitos, nós podemos dizer que as coordenadas geográficas, que isso é a latitude e longitude, né, dependem do datum planimétrico. Então, elas variam numa posição no globo terrestre por uma mesma latitude e longitude. Então, eu posso dizer, por exemplo, que eu posso ter variações aí de até 60 metros entre o SAD e o córrego, que são ambos locais. Então, se eu pegar a mesma latitude e longitude geográfica, né, não vai ser o mesmo ponto na superfície da Terra, e eles podem variar aí de até 60 metros. Entretanto, se você estiver trabalhando em escalas mais globais, 1 para 250 mil, por exemplo, esses 60 metros não significa nada. Né? É desprezível esse deslocamento. Mas se eu estiver trabalhando em escalas de mais detalhe, 1 para 10 mil, 5 mil, aí 60 metros no terreno vão fazer diferença. No território brasileiro ainda, entre o SAD e o WGS84, ou o SAD e o SIRGAS 2000, pode chegar até 100 metros de diferença de posicionamento. Okay? Aqui também entre os SIRGAS e o SAD, em torno de 65, e entre os SIRGAS e o WGS, você pode considerar praticamente que não tem nenhum deslocamento, porque é lá na sexta casa depois do metro, é desprezível essa diferença. Solução. Então, como nós temos esse erro de posicionamento, é importante lembrar, então, da invariabilidade das coordenadas geográficas. Em outras palavras, você jamais agora vai aceitar simplesmente receber uma planilha do Excel com informações de latitude e longitude, sem questionar a origem do dado e perguntar, olha, mas qual que é o datum dessas latitudes e longitudes? Lembrando, então, que isso afeta a exatidão da tua base de dados. Hoje, qualquer SIG sabe levar em conta essas variações de coordenadas, porque tem todo um modelo cartográfico implementado nesses softwares de geoprocessamento. Importante saber, então, o que você está medindo também com o GPS. Saiu para o campo, você vai verificar lá, nas configurações, no setup lá do seu GPS, qual que é o datum que ele está utilizando. Importante saber isso. E tenha cuidado também com dados compartilhados, importação e exportação. Então, receber o dado num arquivo CSV, TXT, ou uma planilha do Excel, saber direitinho da fonte qual que é o datum que foi utilizado para representar aquelas latitudes e longitudes. Então, aqui só o exemplo de um mapa, mostrando esse deslocamento entre o SAD e o SIRGAS, aí em torno de 60 metros, 65 metros de deslocamento no terreno. E aqui só uma brincadeira, mostrando que esse deslocamento aqui, para duas equipes que vão trabalhando com datums diferentes, é a mesma latitude e longitude, só que no terreno são diferentes posições no espaço. Então, isso poderia causar um erro gravíssimo desse de engenharia. Muito bem, ainda da geodésica, importante também a questão de relevo, saber o que você está medindo a partir de um nível base. Então, normalmente é o nível médio dos mares, que é utilizado para medidas tanto acima como abaixo. E a altitude é diferente de altura, que a altura você tem um referencial e a altitude é o nível médio dos mares e a altura é medida localmente a partir do chão onde você se encontra. Então, o datum altimétrico ou vertical é outro parâmetro geodésico aí utilizado para medidas de altura, para medidas de altitude aí, nos mapas.
e eles são definidos a partir de uma rede de marégrafos. E aqui no Brasil adota-se o nível médio ali dos mares para um marégrafo de Imbituba, posicionado em Santa Catarina. Então, as altitudes podem ser positivas ou negativas, né, dependendo do nível médio do mar aqui como a referência, né? Então, para cima eu tenho elevações e para baixo as depressões. E numa carta topográfica, normalmente você encontra isso na forma de isolinhas ou curvas de nível, né? E representando então a topografia da tua área. Muito bem, nessa primeira parte então, a respeito do Datum, está proposto aí um exercício 1.2, mostrando exatamente a importância do Datum. Então, vocês vão pegar um mapa lá em latitude e longitude, vão dizer que ele está em WGS 84, e o mesmo mapa, na mesma latitude e longitude, vão dizer que ele está em SAD 69. Então, claro que na hora de fazer a visualização disso, numa escala de pouco detalhe, você não vai perceber essa diferença. Mas se você começa a ampliar o mapa aqui, você vai ver que aquela mesma latitude e longitude vai estar mostrando diferentes pontos na superfície da Terra. Então, é só para reforçar aí, nesse exercício, a importância, né, que tem de ter o Datum perfeitamente definido para os mapas que você vai estar trabalhando no seu sistema de geoprocessamento. Então, era isso. Essa aula se encerra aqui. Muito obrigado por participar de nossa videoaula, né? E essa parte cartográfica continua aí na aula 3B.